Oi, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma aula síncrona do curso de Princípios de Contagem. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre princípio da Casa dos Pombos e sobre o princípio da inclusão e exclusão. Antes de a gente começar a falar sobre o princípio da Casa dos Pombos mesmo e resolver esses exercícios, vamos só dizer rapidamente o que é que esse princípio diz, tá? É, que quando a gente estuda combinatória, normalmente, o que a gente trabalha é algum problema de contagem, né? Como diz o nome mesmo da disciplina. Isso é princípio de contagem. Mas é, também tem outra vertente da combinatória, que ela se preocupa não em a gente realizar contagens de objetos, mas de demonstrar que alguma coisa com alguma propriedade existe. Esse é o caso do princípio da Casa dos Pombos. Qual que é a ideia dele? É uma ideia bastante simples, que diz assim: se você tiver, sei lá, por exemplo, 10 casas de pombos e 11 pombos, então, com certeza, tem alguma casa que tem Professor, mais de um pombo. A ideia é essa. Oi, pode falar. não sei se já tá, mas tem como eu clicar em apresentar só para ficar a tela do exercício mesmo, sem ser essas ferramentas, ou é sua mesa digitalizadora aqui, assim mesmo? Sem ser o quê? Se tem como o senhor deixar apenas a página do exercício. Certo. O que é que tu tá querendo dizer? Como assim? Que a parte que eu vou escrever fique maior? Sim, esticar mais um pouquinho aí. Deixa eu ver, tá? O máximo que eu consigo fazer é isso aqui. Melhorou. Valeu. É porque eu sou um pouquinho míope, Se eu mesmo fizer assim, apanhando aqui melhora? ainda fica. Aí, professor, é isso aí Se eu que eu fizer tava assim, querendo melhora? dizer. É isso aí. Pronto, beleza. Pronto. Valeu. Então, a ideia do princípio da Casa dos Pombos é que você tem mais. Deixa eu escrever aqui. O princípio da Casa dos Pombos, ou princípio de Dirichlet, é o seguinte: se houver, certo? N é, é pombos e, certo? M casas com N maior que M, então há pelo menos uma casa com mais de um pombo, certo? Se você olha assim, parece uma coisa bastante óbvia, mas, certo, esse princípio ajuda tanto a gente a resolver alguns problemas que a gente explica ele separado assim, tá? Um outro nome que esse princípio recebe é também de princípio das gavetas. E aí, ao invés de falar sobre pombos e também sobre casa de pombo, você fala sobre meias e gavetas. Se você tiver mais meias do que gavetas, vai ter alguma gaveta com mais de um, que tenha mais de uma meia, tá? Eu gosto, quando eu estou dando aula virtual assim, de ficar com a tela do jeito que ela estava antes, porque é, eu consigo ver o, o chat também, tá? E do jeito que ela tá aqui, eu não consigo. Aí eu peço que se alguém quiser, que se eu quiser escrever algo no chat, que aperta a mãozinha lá para eu ouvir um barulhinho aqui, que eu volto lá, certo? E abro e aí passa a palavra para a pessoa, tá? Que assim eu só fico bem isolado mesmo. Então, pronto. O que é que esse exercício aqui quer que a gente faça? Mostre que se escolhemos 800 pontos dentro de um cubo de aresta 10, então pelo menos um dos segmentos determinados por esses cubos tem comprimento menor que 2.
Pronto, uma ideia para resolver esse tipo de problema é a gente pensar qual que seria o pior caso possível, tá certo? Então, vê, se é um cubo de aresta que tem aresta 10, é, se é um cubo de aresta 10, tá? Então, a maior distância possível que dois pontos podem ser, que dois pontos podem ter dentro desse cubo seria a diagonal dele, tá? A diagonal dele. Se a aresta mede 10, então a diagonal do cubo, que é esse segmento aqui, ela mede 10 raiz de 3. Só que eu vou sair escolhendo, certo, 800 cubos, só escolhendo 800 é, é, pontos arbitrariamente aí dentro. Então, se eu tenho 800 pontos, o número de pontos aí é o número é, de meias que eu tenho, é o número é, é, o número é, é, pontos que a gente tem aí desse problema, tá? É o número de pontos. Seria o número de pontos. 800 pontos representam os pombos. Então, eu vou sair escolhendo os pombos dentro desse cubo e tenho que dizer agora como que vão ser as casas, tá certo? Tenho que dizer como que vão ser as casas. Aí qual que é a ideia? É a gente tentar dividir esses lados aqui em comprimentos menores, de modo que a gente forme cubinhos dentro desse pombo, dentro desse cubo, tá? Minha cabeça tá toda viajada aqui, desculpa. Mas que a gente forme alguns cubinhos dentro desse cubo grande, e esses cubinhos que vão representar as casas. Aí a gente tem que escolher o comprimento da aresta dos cubinhos de duas formas. Primeiro, que o número de cubinhos que vão ser as casas seja menor do que 800 e que a maior distância possível entre dois pontos que estejam dentro do mesmo cubinho seja menor que 2, tá certo? Então, vê, por exemplo, se a minha aresta aqui tiver medida 2, a aresta do cubinho, certo? A aresta do cubinho, se ela tiver medida 2. Então, a maior distância que eu posso ter dentro desse cubinho seria 2 raiz de 3, tá? 2 raiz de 3 é maior que 2, então não ia servir para o que a gente quer. A gente quer que fique menor que 2. Então, é, uma ideia seria a gente colocar, a gente dividir isso fazendo com. Deixa eu só me situar aqui, pessoal, rapidinho.
É, pessoal, rapidinho aí, desculpa, tá? Oi, voltei. Então, vê, deixa eu botar aqui a tela cheia de novo. Pronto, então se eu escolher a aresta sendo 2, não vai dar certo. Não vai dar certo porque eu vou ter. Beleza, o meu cubo teria diagonal maior que 2. Então vamos pensar em um cubinho de outro tamanho. Se eu colocasse, por exemplo, um cubinho com aresta um cubinho com aresta um, por um lado, daria certo. Por quê? Porque num cubinho de aresta um, a maior distância possível seria raiz de 3, que é menor que 2. Beleza. Só que se eu fizer com cubinhos de aresta um, qual o número, qual o número de cubinhos que a gente vai ter? Então, eu vou estar dividindo cada aresta do meu cubo grande em 10 partes, né? Então, eu vou ter 1.000 cubinhos. Ou seja, eu vou ter mais cubos do que pontos. E a ideia é que seja o contrário, que eu tenha mais pontos do que cubinhos, para que o número de pombos seja maior que o número de casas. E aí a gente poder usar o princípio da casa dos pombos. Então, a gente vai ter que escolher algum cubinho com alguma aresta entre é, é, é 2 e um, para que a gente consiga fazer isso mesmo, tá? Aí, por exemplo, é, 800, ele não é cubo perfeito. Eita, peraí que eu fiz besteira aqui. Ponto 800, não, ele não é cubo, ele não é, é, ele não seria cubo perfeito, mas quem que é o cubo perfeito mais próximo dele? É, 5 ao cubo seria quanto? 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Isso é bastante longe ainda. 6 ao cubo, 6 ao quadrado dá 36. 36 vezes 6 dá 216, está longe. 7 ao cubo, 49 vezes 7 dá 343. Continua longe. 8 ao cubo. 8 ao cubo 64 vezes 8 dá 512. Continua meio longe de 800. 9 ao cubo, 81 vezes 9 dá 729. 10 ao cubo já dá 1.000 e passa. Então, o que eu vou tentar fazer vai ser dividir o cubo grande em 9, cada aresta, certo? Dividir aqui, ó, em 9 pedacinhos. Porque se eu dividir a cada aresta em 9 pedacinhos, o cubo inteiro vai ser dividido em 9 ao cubo cubinhos. E aí 729 fica o quê? Menor que 800. Eu vou ter mais pombos que casas. Tá ok até aqui? Deixa eu voltar aqui pro Meet. Vocês estão entendendo como é que é o raciocínio até aqui? É o que eu tinha falado para vocês. Eu vou tentar resolver com vocês aqui, tá? Porque eu não resolvi antes é, de fazer a aula. Mas vocês estão entendendo onde que eu estou querendo chegar? Eu sei que os pontos vão representar o, 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 os pombos do princípio. Eu tenho que escolher a quantidade de cubinhos que vai entrar para serem as casas do princípio. Então, para usar o princípio, tem que ter mais pombo do que casa. Então, tem que ter mais ponto
do que cubinho. Então, eu tenho que dividir as arestas do, do meu cubo grande em uma quantidade de segmentos menores que faça com que a gente fique com uma quantidade, uma quantidade de cubinhos, certo, certo, menor do que 800. E aí, pronto, eu vou ter que dividir as arestas em 9 partes iguais. Se cada aresta mede 10 e eu estou dividindo em 9 partes iguais, eu vou dividir esse pedacinho é, é, em vários segmentozinhos de comprimento 10/9, tá? 10/9. Então, vamos dividir cada aresta do cubo em 9 segmentos de comprimento 10/9. Isso me dá o quê? Isso resulta em 729 cubinhos. Então, eu tenho 729 cubinhos e tenho 800 pontos. Esses pontos estão espalhados aí por esses cubinhos. Como eu tenho mais pontos do que cubinhos, tem algum desses cubos que tem pelo menos 2 pontos dos 800. Até aqui tá claro? Sim. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui. Então, assim, existe algum cubinho com pelo menos 2 pontos. E qual que é a maior distância que, que que esses dois pontinhos podem ter? Se a aresta do cubinho mede 10/9, a maior distância possível entre de 2 pontos que estejam dentro desse cubo é a diagonal dele, que é a aresta vezes raiz de 3. Então, e a maior distância possível entre eles é 10/9 vezes raiz de 3, que é aproximadamente, raiz de 3 é aproximadamente 1,7, tá? Então é 1,7 vezes 10/9, dá aproximadamente 1,89, que é menor que 2. Então deu certo. Entenderam que aí realmente deu certo? Por quê? Eu sei que com certeza tem 2 pontos dentro de um mesmo desses cubinhos pequenos que a gente dividiu, aí o cubo grande, e a maior distância possível entre 2 pontos que estejam dentro do mesmo cubinho é no máximo 10/9 vezes raiz de 3. Então é no máximo aproximadamente 1,89, que é menor que 2. Então a gente demonstrou. Não parece que demonstrou, porque tá meio nebuloso aí, mas demonstrou mesmo, tá? Então, bem, a gente já viu que se a gente tivesse se dividido as arestas do cubo grande em 10 partes iguais, a gente já viu que não ia dar, porque aí a gente ia ficar com mais cubos que pontos. E se a gente dividisse, por exemplo, em, sei lá, digamos, 8 partes iguais, digamos que a gente se dividisse em sei lá, 8 segmentos de comprimento 10/8, daria certo? Eu ainda teria mais pontos, que seriam 800, do que cubinhos, que seriam 512. Então, eu com certeza teria algum dos cubinhos de aresta 10/8 que iria ter mais do que um ponto, só que aí a maior distância possível entre eles iria ser quanto? Se fosse aqui, ó.
e que nesse caso, a aresta seria 10/8, e aí a maior distância seria 10/8 vezes raiz de, é, 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 é 3, que dá mais ou menos 1,73 vezes 10/8. Isso aí dá aproximadamente 2,16. Então deu maior que 2. Então, ó, esse caso aqui não ia servir, por quê? Porque a maior distância possível seria maior que 2. Então eu não ia conseguir demonstrar que existe uma distância mínima aí que é menor que 2, tá? E aqui não ia dar certo porque não ia dar para a gente usar o princípio, porque ia ter mais é, mais cubos do que pontos. E no caso, se esse aqui já tá dando errado, todos esses aqui de cima também dariam errado. Então, tá dando para entender ou não? Eu sei que esse assunto ele é mais complicado porque ele é mais abstrato e eu também não tô tão concentrado na aula hoje. Então, minha explicação não está das melhores, tá? Já peço desculpas, mas se vocês não entenderem algo, perguntem, tá certo? Vocês podem perguntar qualquer coisa, se vocês falem aí que eu repito o argumento, tá certo? Mas e aí, posso passar para a próxima questão? Ou vocês querem perguntar alguma coisa daqui? Oi, Dione, pode falar. Eu queria perguntar por que o senhor levou ao cubo ali. Ah, pronto, ao cubo foi porque a gente está analisando aqui o problema um, um cubo, tá? Então, se eu divido as arestas do cubo em vários segmentos de partes iguais, eu vou sempre formar cubos com esses segmentozinhos, sendo que qual a quantidade de cubos menores que eu vou formar? Se eu dividir cada aresta em 10 partes, o número de cubos pequenos que eu vou ter vai ser 10 vezes 10 vezes 10. 10 da aresta da profundidade, 10 da dimensão da largura e 10 da altura, certo? Ao cubo foi porque tá dentro de um cubo. Se fosse um quadrado, elevaria ao quadrado. É por isso mesmo. Tá Ah, certo? entendi. E ali na sua definição, no final, o senhor quis escrever pombo ou é ponto mesmo? Se houver N pombos e M casas, Aqui seria pombo. É que eu confundi o, como é o princípio com o exercício, tá? É que aqui no exercício os pombos são os pontos, mas o princípio mesmo seria pombos mesmo, tá certo? Massa, pode passar para a próxima. Pronto, vamos Obrigado. lá. Nada, vamos para a segunda aqui. Prove que qualquer subconjunto de n mais um elementos de um 2 até 2n contém um par de números tais que um é múltiplo do outro, certo? Tais que um é múltiplo do outro. Então, a ideia vai ser a gente é, determinar, né, como que vão ser o, os pombos e como que vão ser as casas aí, certo? Nesse exemplo. Então, eu tenho que escolher, certo, n mais um elementos, e eu tenho que montar isso aqui de modo que um número seja múltiplo do outro. Então, eu vou fazer assim. Repara que isso aqui é um conjunto que tem que a quantidade de elementos que tem aí é, é par, né? Então, imagina que esse n aí fosse 5, por exemplo, tá? Então, digamos que eu tivesse um, 2, 3, 4, 5, 6. Se o n fosse 5, né? Então, eu vou até 10. Eu tenho que escolher subconjuntos de n mais um elementos. Então,
o meu conjunto seria isso aí. Então, digamos que eu escolho agora, se o n é 5, se eu escolher, digamos, 6 elementos, com certeza vai ter algum, vai ter dois que vai um ser múltiplo do outro, tá? Então, digamos que aqui eu escolhesse, sei lá, você está escolhendo na doida, tá? Se eu escolher um, já não ia ter o que fazer, né? Não ia ter o que fazer, porque qualquer outro que eu escolhesse já seria múltiplo de um. Então, com dois, se eu escolho dois, se eu escolher agora outro que seja par, já resolveu, tá certo? Se eu escolher 3, 5, 7, se eu escolher esses, tirando um aqui, 2, 3, 5 e 7, ninguém é múltiplo de ninguém até agora, né? Mas agora qualquer outro que eu escolher já vai ser múltiplo de alguém. Então, se eu escolhesse 9, por exemplo, seria múltiplo de 3. Se eu escolhesse 10, seria múltiplo de 5 e de 2. E assim por diante. Então, eu vou fazer essa divisão aqui da seguinte maneira. É, deixa eu pensar rapidinho como é que eu vou fazer isso aqui, tá? A questão é só a gente pensar em como que vai dividir a- as casas para conseguir o que a gente está querendo demonstrar, tá certo? Então tem que fazer algum raciocínio aqui para identificar isso. Vamos tentar dividir assim. Vamos deixar o um sozinho. Se eu escolher um, o um, basicamente qualquer outro que eu escolher já vai ser múltiplo dele, tá? Então vamos deixar ele separado. Aí vamos pegar os múltiplos de 2. Então, 2, é, vamos pegar, no caso, a, 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 as potências de 2. Vamos tentar fazer assim: 2, 4, 8, 2, 4, 8.
Calma, tô pensando aqui rapidinho, tá? Tá. Então a gente vai dividir realmente pegando potências de dois, mas vamos fazer de uma forma específica. Vamos pegar os ímpares, certo? Vamos, vamos dividir assim, o um e os ímpares. Um, 3, 5, 7 e 9, tá certo? Aí agora vamos juntar também com as potências de 2 que aparecem aí. Aí a gente vai ter 2 é, é, é 4 e 8. Que números que restam ainda, tá? O que eu estou tentando resolver é como se o n fosse igual a 5, tá? Só para gente ter in- ter uma intuição do problema. Então, eu vou pegar os ímpares, aí aqui a, as potências de 2, tá certo? E aí, que outros números que ainda restaram? É, Restaram, por exemplo, eu já botei o um, já botei o 2, já botei 3, já botei 4, 5. O 6 eu não botei ainda. 7 já botei. 8 já botei. 9 já botei. E 10 não botei ainda. Então eu vou acrescentar aqui é, o 6, certo? Sozinho. E o 10. Deixa eu só pensar aqui se isso vai funcionar. Ah, pronto, beleza. Eu me lembrei como é que é a resolução. Tá, pronto. Então, se a gente olha para o número inteiro, vocês devem lembrar de alguma outra disciplina ou de algum momento que vocês já estudaram na vida de que números inteiros têm uma representação única é, como produto de números primos, né? Dessa forma, dá para a gente dizer que qualquer número inteiro, certo? Que é qualquer inteiro, escreve-se como? Pronto, minha ideia aqui de pegar essas potências de 2, ela não estava totalmente errada, não, porque dá para a gente escrever assim. Qualquer inteiro se escreve como 2 elevado a alguma coisa, com uma potência de 2, e o resto é ímpar, certo? O restante que aparecer aqui é ímpar. Tudo que for múltiplo de 2, toda a parte potência de 2 que eu tiver, eu agrupo nessa potência aqui, e o que resta vai ser ímpar. Ok, né? Por que que eu estou falando isso? Porque se eu estou olhando para os inteiros que vão de um até, a- é, até 2n, dentro desse meu conjunto aqui, ó, qual a quantidade de números ímpares que a gente tem? Ó, aqui eu tinha n igual a 5, né? Foram 5 números ímpares.
ok? Foram 5 ímpares. Então, se eu for de 1 até 2n, eu vou ter n números ímpares. Então, o número de opções que eu tenho é, para colocar nesse B aí seria n, certo? Então, há n opções para B. Tem n opções que eu posso colocar aqui no B. E eu estou escolhendo n mais um elementos. Então, eu vou pensar assim, ó, os pombos vão ser quem? Os números que eu escolhi. Os números é, que pertencentes ao subconjunto. E o número de casas seria o número de opções para o B. O que é esse B? É a parte ímpar do número. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se eu pegasse, por exemplo, um número como com 48. 48 é o quê? 48 ele é divisível por 2? É. É 2 vezes 24. 24 ele é divisível por 2? É. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 12. 12 é divisível por 2? É. Então fica 2 ao cubo vezes 6. 6 é divisível por 2? É. Então ficou 2 à quarta vezes 3. Agora o 3 não é mais divisível por 2. Então acabou. O Azinho seria 4 e o B seria 3, tá? Então é isso. A quantidade de opções que eu tenho para o B, como eu estou pegando números que vão apenas de 1 até 2n, o B não tem como ser maior do que n. Então, B ele é no máximo n. Porque se o B for maior que n, 2 é, pronto, 2 elevado a algo vai ser maior do que 2n, né? E se não tivesse essa, é, essa potência de 2 aqui, ou seja, se o A fosse zero, se o A for zero, por exemplo, aí o número seria n, que é maior que o maior número ímpar que aparece dentro desse meu conjunto. Então, a quantidade de ímpares que eu posso colocar ali no B, ela é no máximo n. Então, eu tenho mais pombos, né? São n mais um que eu escolhi, do que casas, que é o número de opções que eu tenho para a parte ímpar do número. Então, pelo princípio da casa dos pombos, dois, pelo menos, né, dois, né, pelo menos, dois dos n mais um números têm o mesmo b. Ou seja, um seria 2 elevado alguém multiplicado por b, e o outro seria 2 elevado a alguém multiplicado por b. Um dos dois, certo, entre o A1 e o A2 é maior. Então, se A1 for maior que A2, né, um dos dois é maior, então esse aqui é múltiplo desse, né? Porque 2A1B dividido por 2A2B é, é inteiro. Vai cancelar o B e aqui em cima, já que o A1 é maior do que o A2, ainda permanece alguém no numerador. Essas questões são meio complicadas mesmo, tá? Mas não se preocupem tanto com elas, não. Estou só apresentando elas aqui para vocês verem que combinatória ela é uma coisa um pouquinho maior mesmo do que apenas problemas de contagem, mas o foco das avaliações da gente vai ser nas, nas partes computacionais. Pode ainda aparecer algum exemplo envolvendo princípio de inclusão e exclusão? Pode, porque aí é algo mais de conta, tá? Mas eu não devo falar tanto sobre isso nas avaliações, não.
Mas agora, já vendo pronto, deu para entender a ideia? Qualquer número inteiro eu posso representar como uma parte que é uma potência de 2 que eu vou representar como a parte, é, a parte par do número, vezes alguma parte ímpar. Se o número for par, a parte ímpar é um, certo? Beleza. Se o número for ímpar, a parte par, que vai ser um. Se o número for ímpar, a parte par é um. Se o número for par, a parte ímpar é um. Então, por exemplo, aqui no nosso, aqui no exemplo da gente, um é 2 elevado a zero, que é um vezes um. 2 é 2 elevado a um vezes um. 3 é 2 elevado a zero vezes 3. 4 é 2 elevado a 2 vezes um. 5 é 2 elevado a zero vezes 5. 6 é 2 elevado a um vezes 3. Sempre tem uma parte par, que é uma potência de 2, e o que resta é um ímpar. 7 é 2 elevado a zero vezes 7. 8 é 2 ao cubo vezes um. 9 é 2 elevado a zero vezes 9. E 10 é 2 elevado a um vezes 5. Qualquer número do meu conjunto eu consigo representar aqui dessa maneira, e a parte ímpar que a gente coloca, ela é, no máximo, aqui 9, ó, que é o maior ímpar que aparece nesse conjunto, tá certo? É o maior ímpar que aparece nesse conjunto. Só existem quantas opções aí, então, de ímpares? Só existe um, 3, 5, 7 e 9. Só tem 5 opções. Tem 5 opções para a parte ímpar, e eu estou escolhendo 5 mais um números. Então tem mais pombos, mais números do que casas, que são as partes ímpares. Eu acho que essa aula eu não vou colocar no YouTube, não, porque ela está muito bagunçada. Eu vou botar no YouTube, mas como não listado, tá? Aí eu envio o link lá pro Ava, quem quiser rever, assiste depois, tá? Mas eu não vou deixar essa aula pública, não. Tá muito ruim hoje. Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão muito calados, eu tô ficando meio desesperado com isso já, tô achando que vocês não estão entendendo nada. Calma, professor, tá tranquilo, a gente entende. É um assunto realmente complicado, né? Então, Tranquilo, como o senhor professor. tá dizendo aí que tá resolvendo com a gente, né? A Uhum. gente é possível notar como, como é complicado raciocinar para chegar na resposta, mas tá dando sim para entender, viu? Pronto. Então, beleza, obrigado. Vamos ver aqui a seguinte. Então, seja A um conjunto de 19 inteiros distintos escolhidos da progressão aritmética 1, 4, 7 até 100. Então, pronto. Prove que existem dois elementos de A cuja soma é igual a 104, tá? É, Então, deixa eu pensar aqui um pouquinho antes. Uma ideia seria a gente tentar fazer o seguinte, ó. A gente tem um, né? 4, 7, aí tá indo sempre é, é, de 3 em 3, né? Então, o próximo seria 10, 13, e aí pulando lá para o fim, aí a gente teria o quê? O último seria 100, mas aí antes teria 97, 94, 91, tá? Então, 91, 94, 97 e 100. Se eu somo esses dois, vai dar 104. Se eu somo esses dois, dá 104. Se eu somo esses dois, dá 104. Se eu somo esses dois, dá 104. Então, eu tenho como formar grupinhos aí de elementos, certo? É, de modo que eu fique com
é, com, com a soma 104. Então, vamos tentar montar de modo que a gente agrupe de dois em dois números que a soma seja 104. Então, por exemplo, o 1 aqui, ele está abandonado, né? Não tem ninguém que eu some com ele que a soma fique 104. Mas os outros todos, aí dá para fazer, né? Tem 4 com 100, 7 com 97, tá? 10 com 94 e assim por diante. Quem é que seria o meu último conjunto aqui? É, pronto, a metade de 104 é 52. 52, ele é um elemento da sequência. Bem, os números que estão aí nessa minha progressão são os que um a mais do que um múltiplo é, do que um múltiplo de 3. Tipo, um é um a mais que zero. Zero é múltiplo de 3. 4 é um a mais que 3. E 3 é múltiplo de 3. 7 é um a mais que 6. 6 é múltiplo de 3 e assim por diante. Todos esses números aí são um múltiplo de 3 mais um. E esse é o caso de 52. É, né? Se 52 é um a mais que 51 e 51 é múltiplo de 3. Então, o 52 também vai ficar isolado, não vai ter ninguém que junte com ele aí. Então, eu vou ter 51 com 53 não, desculpa, 52, o anterior seria 49. Então, eu teria 49 com 55 e o último seria o 52 isolado. Então, da forma que a gente juntou aqui, a gente tem um que está isolado, tem o 52 que está isolado e tem esses outros números aqui do meio. Quantos pares que a gente tem aqui no meio? Bem, vamos tentar ver pelo primeiro número. Eu estou iniciando é, é, em 4, estou indo andando sempre aumentando 3 e chegando até 49, tá? Então, repara que é 4, 1 mais 3 vezes um e que 49 ele é um mais 48, 48 é 16. Então a gente foi, ó, dessa parte aqui igual a um até igual a 16. Então aqui seria esse númerozinho aqui. Aqui no 4 é um, aqui é 2, né? Que é um mais 3 vezes 2. Aqui é um mais 3 vezes 3 e assim por diante, até no 49, que é um mais 3 vezes 16. Então, nessa parte aí dos números que estão aos pares, eu tenho 16 pares, certo? Tenho 16 pares, dos que estão de dois em dois. E tenho mais um do um e mais um do 52. Então, ao todo, eu tenho 52 pares. Ou, desculpa, eu tenho 18 pares. Tenho 18 subconjuntos, certo? Então, eu estou escolhendo 19 elementos desse conjunto aqui e eu tenho 18 caixas. Essa aqui já foi mais fácil. Eu consegui de primeira fazer. Tá? Eu tenho 19 elementos do meu conjunto que eu estou escolhendo e eu tenho 18 subconjuntos
que a gente separou aí, né? A gente dividiu os elementos do conjunto de 1 até 100 andando de 3 em 3 dessa forma aí. Deixou o 1 sozinho, deixou o 52 sozinho, porque não tem ninguém que adicione com eles que a soma fique 104. E os outros todos tem alguém, tem outro elemento do meu conjunto que somando com ele vai dar igual a 104. Então eu fico com 4 mais 100, 7 mais 97, 10 mais 94 e assim por diante. Então tem 16 pares ali, mais os dois isolados. Então eu fiquei com, com 18 casas, certo? E 19 pombos. Então, pelo princípio da casa dos pombos, existe pelo menos uma, né? Existe uma casa, pelo menos uma, pelo menos, é, ao menos, uma casa com mais de um pombo. Então, na hora que eu escolher esses 19, tem algum desses aqui que vai ter mais de um. Pode ter mais de um aqui? Não, porque eu estou montando subconjunto, né? Então, subconjunto não pode ter dois elementos iguais, tá certo? Como a gente viu lá no comecinho do curso. Pode ter dois nesse aqui? Não também, porque nesse aí só tem um elemento. Então, tem dois que estão em algum desses. Não sei em qual, mas independente de qual que seja, se eles tiverem, por exemplo, os dois nesse aqui, a soma deles dá igual ao que a gente quer, certo? 104. Se tiver no de baixo, no 10 e 94, a soma também dá a mesma coisa. Então, é um problema de existência. Eu estou mostrando que existe. Não estou dizendo exatamente o que vai ser. Se é o 7 e 97, se é o 10 e 94, se é o 49 com 55. Não estou dizendo, desses qual que é o escolhido que vai ser, mas algum deles vai ser. E se algum deles vai ser, então com certeza tem dois caras que eu escolhi que a soma dá o que a gente quer. Vai dar 104, certo? Por isso que é uma coisa de existência só. À medida que vocês forem estudando mais coisas de matemática mais avançada, vocês vão vendo que existem alguns resultados que são só de existência, que só diz que a coisa existe. Porque, às vezes, é uma coisa que é muito importante, assim, de a pessoa encontrar, só que os métodos para você encontrar são muito custosos, ou porque eles envolvem uma quantidade absurdamente grande de operações, ou porque precisa realmente de um uso de um algoritmo computacional que seja muito, que precise de um computador muito potente para realizar, tá? Então você não vai tentar fazer algo para procurar por algo que você não sabe se existe. Porque se você não sabe se existe, pode ser que o seu algoritmo lá, e esse, e que esse código que você gere, ele fique rodando lá, eternamente. Ele roda em uma semana, um mês, e aí você não sabe se ele está demorando, porque é difícil de achar, e realmente, se você esperar mais um dia, ele vai achar, ou se ele está demorando muito porque o negócio não existe, tá? Então, antes de a gente tentar resolver algum problema que seja computacional, é interessante saber se o que a gente está procurando existe realmente. Então, é por isso que existem resultados que nem esses aqui que eu estou apresentando, como o princípio da casa dos pombos. Ele não diz exatamente o objeto que existe. Ele só diz que existe algum com essa propriedade. Aí, beleza, se eu quiser agora procurar ele qual é, aí eu posso usar algoritmos de busca. Mas eu só vou usar se eu tiver certeza que o negócio existe, porque senão o meu algoritmo pode ficar andando em círculos, é, eternamente e eu não sair do canto nunca. Beleza? Pronto. Foi mais sofrido do Beleza, que professor. eu gostaria, mas esses foram os exercícios de princípio da Casa dos Pombos. O último que eu selecionei aqui é sobre inclusão e exclusão ainda. Aí eu espero que seja
seja menos traumático. Não que os da semana passada tenham sido muito suaves, né? Mas vamos ver como é que fica aqui esse último. É, qual o número de inteiros entre 1 e 1 milhão que não são nem quadrados perfeitos e não são é, também cubos perfeitos? Então, eu sei determinar a quantidade desses aí que são quadrados perfeitos. Bem, eu sei se 1 milhão ele é um quadrado perfeito. 1 milhão é 10 à sexta, né? Então, se a gente tirar a raiz quadrada de 10 à sexta, dá exata, dá 10 ao cubo. Então, quer dizer que 1 milhão ele é quadrado perfeito. Ele, ele também seria cubo perfeito. Se eu tirar a raiz cúbica de 1 milhão, também dá exato. Então, ele também é cubo perfeito, tá? A mesma coisa com um, porque um é 1 ao quadrado e 1 ao cubo. Então, um é quadrado perfeito e é cubo perfeito também. Então, qual que é a ideia? É ver entre 1 e 1 milhão a quantidade de inteiros que são quadrados perfeitos, ver a quantidade que são também cubos perfeitos, certo? O que eu quero é o que não é nem uma coisa nem outra. Então, eu vou ver a quantidade de quadrados que eu tenho, a quantidade de cubos que eu tenho e aí depois subtrair de 1 milhão. Se eu fizer isso, a resposta vai estar certa ou não? E se não, o que é que falta? O que é que vocês acham? Oi, tem alguém aí? Tem professor aqui, a gente tá pensando, né? Beleza. Ó, justamente pelo que eu escrevi na tela aí, ó. De 1 a 1 milhão, tem alguns números que são quadrados perfeitos e são cubos perfeitos ao mesmo, ao mesmo tempo, né? Sim. Se eu simplesmente determinar a quantidade de quadrados que tem aí e a quantidade de cubos que tem aí e aí subtrair de 1 milhão, tem alguns que estão sendo subtraídos duas vezes. Aí vai dar errado, certo? Então eu tenho que fazer o quê? Primeiro, achar quantos quadrados existem de 1 a 1 milhão. Depois, achar a quantidade é, de 1 a 1 milhão que seriam cubos, seriam cubos, seriam cubos perfeitos. E depois achar quantos que são cubos e quadrados ao mesmo tempo, tá? Aí eu vou pegar de 1 a 1 milhão, vou retirar a quantidade de quadrados, vou retirar a quantidade de cubos e depois eu tenho que devolver a quantidade que é quadrado e é cubo ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu retirei ela duas vezes. Tá certo? Beleza, né? Então, pronto. Quantos são quadrados de 1 a 1 milhão? Vamos lá. Quadrados de 1 a 1 milhão. Ó, esse 1 milhão aqui, ele é 10 ao cubo ao quadrado, né? 10 a, a, ao cubo elevado a 2. Então, existem 1.000 quadrados perfeitos. Porque eu vou de 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, até 1.000 ao quadrado, que dá 1 milhão. Então, tem 1.000 quadrados perfeitos de 1 a 1 milhão.
Agora, quantos cubos perfeitos tem de 1 a 1 milhão? Eu vou de 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, até 10 ao quadrado ao cubo. Então, eu tenho 100, tá certo? Tenho 100 quadrados perfeitos. Cubos perfeitos, desculpa. Aí agora, quantos são quadrados e cubos? E aí? Ó, por que que 1 milhão ele é as duas coisas ao mesmo tempo? Porque quando a gente fatora ele, né? Quando a gente escreve ele como 10 a sexta, esse expoente que aparece aqui é múltiplo de 2 e de 3. Então, na hora que eu tirar a raiz quadrada, dá exata. Quando eu tirar a raiz cúbica, vai dar exata. Certo? Beleza, né? Então, eu tenho que descobrir isso dessa maneira aí. Olhar a quantidade de a quantidade de termos entre 1 e 1 milhão que tem essa representação com algum expoente que fica tanto múltiplo de 2 quanto múltiplo de 3, certo? Deixa eu pensar se tem alguma forma mais fácil aqui. Deixa eu ver se tem alguma forma mais fácil de fazer isso para não ficar tanta conta para a gente fazer. Se vocês tiverem alguma ideia também, vocês podem dizer, tá? Vamos tentar ver desse jeito mesmo. Então, quantos números ao mesmo tempo são quadrados e cubos perfeitos entre 1 e 1 milhão ao mesmo tempo? Porque assim eu tô achando que vai ser muito complicado de fazer. Então vamos tentar ver de uma forma mais fácil. Oxe, a resposta aqui já estava bem na minha cara já. Ó, por que que eu tenho 1.000? Porque aqui 10 a sexta, né? É 10 ao cubo ao quadrado. Por que que eu tenho 100 aqui? Porque eu tenho 10 ao quadrado ao cubo. Então, se 10 a sexta é o que a gente precisa, quais seriam os números aqui que dariam certo, né? Que seriam quadrados perfeitos e cubos perfeitos ao mesmo tempo. Seria que é 1 a sexta, 2 a sexta, 3 a sexta, 4 a sexta, 5 a sexta, 6 a sexta, 7 a sexta, 8 a sexta, 9 a sexta e 10 a sexta. E acabou, porque o próximo 11 a sexta já
é maior que 1 milhão, tá? Então esse aqui já não entra, não. Então, seriam quantas opções? Se ele é quadrado perfeito e é cubo perfeito ao mesmo tempo, ele é alguém elevado a 6 obrigatoriamente. Então, tem 10 elementos. Tem 10. Vocês entenderam? Justamente porque 1 milhão é igual a 10 à sexta. E para ser quadrado e cubo perfeito ao mesmo tempo, ele tem que ser a sexta potência de algum inteiro. Aí essa é a ideia. Então, tem 10 que são quadrados e cubos ao mesmo tempo. Qual que é o resultado, então? É a gente pegar os 1 milhão de números que tem de 1 até 1 milhão, aí a gente retira a quantidade que são quadrados, retira a quantidade que são cubos, e depois devolve a quantidade que são quadrados e cubos ao mesmo tempo. Tá certo? Retira os dois, e aí depois a gente devolve o que retirou duas vezes. Então, qual é que vai ficar a resposta? Vai ser 1 milhão menos 1.000 menos 100 mais 10. Vocês entenderam por que que isso aqui foi uma aplicação do princípio de inclusão e exclusão? Porque, bem, não precisa nem ser realmente inclusão e exclusão, né? É uma questão de conjuntos assim, ó. Aqui eu tenho os que seriam quadrados, aqui nesse conjunto da esquerda, aqui os que são cubos, e aqui fora os que não são nenhuma coisa nem outra. Então, quem eu estou querendo determinar é quem está aqui fora. Então, eu tenho que achar a quantidade de elementos que está dentro de algum dos dois conjuntos. Só que aí, se a gente se retira quem está aqui, que é simplesmente se a gente subtrair 1.000, e depois retira quem está aqui, que é simplesmente a gente subtrair o 100, quem está nos dois está sendo retirado duas vezes, né? Aí estaria errado, porque eu só quero retirar uma vez. Aí por isso que a gente adiciona esses 10 aqui de volta. Então vai dar 1 milhão retirando 1.000, isso aí dá 999 mil, menos 100, aí dá 998.900, somando 10, então deu 998.910, certo? Pronto, pessoal, é isso. Eu vi aqui que vocês estavam dizendo que nunca iriam ter tido esse raciocínio, mas é aquele negócio, né? A gente tem a aula para isso, para a gente ser apresentado a ideias novas, a raciocínios novos, para depois, quando algum problema como esse aparecer de novo, aí pode ser nem que a gente lembre exatamente como que é que resolve, mas a gente pensa, eita, eu já vi algum problema que é parecido com esse, então eu vou pensar aqui, tentar lembrar qual foi a estratégia que usei. Depois de um tempo acostuma. Você, depois de resolver vários exercícios, você acaba ficando mais ou menos condicionado no que é, assim, quando você se, se começa a ler, você já pensa, eu acho que isso aqui eu vou usar com combinação completa. Eu acho que isso aqui eu vou usar princípio da inclusão e exclusão. Aí você já vai tendo ideias, assim, iniciais, que já vão guiando o raciocínio. E aí, claro, às vezes empaca em alguma parte ainda, matemática é assim, tá? A gente tá sempre empacando com alguma coisa, só muda o problema. Vocês empacam com os problemas das listas que eu passo, eu empaco com os problemas da minha pesquisa que eu tenho que resolver, então a gente está sempre empacando com alguma coisa, só muda o tipo do problema, mas o que O que ajuda a gente é aquela sensação que a gente sente, né, quando consegue resolver o problema. Que aquela sensação é a mesma. A mesma sensação que vocês têm agora, que eu tive lá atrás, quando eu estava cursando essa disciplina,
na licenciatura presencial, a sensação que eu tinha quando eu resolvi um problema lá é a mesma quando eu consigo resolver algum problema de pesquisa agora. Então, é isso que acaba mantendo a gente nisso, é isso que alimenta a nossa curiosidade para tentar resolver problemas. Rapaz, estou há 9 anos sem estudar e esse início de curso está complicado. Espero pegar o, o ritmo. É realmente, se essa disciplina aqui, ela é um pouco mais difícil porque ela envolve muito raciocínio, né? Não é uma coisa mecanizada. Quando vocês forem para o próximo período, se vocês estiverem pagando cálculo, por exemplo, não vou dizer que é fácil, mas eu acho mais fácil do que essa, porque depois que você entende como é que o negócio funciona, é só repetir. Tem as regras de derivação que você usa, as regras para calcular integrais, aí é algo mais mecanizado, sabe? Depois que você entende, só é repetição. Aqui cada exercício é uma história, né? Você pode ter mais ou menos o mesmo exercício, mudando só uma palavra, e a forma de resolver ela muda drasticamente, né? Então é isso que torna difícil combinatória. Mas as notas das provas que eu corrigi até aqui elas não foram ruins, tá? Eu acho que vai dar para vocês aprenderem legal aqui nesse período e aí terem uma boa aprovação também, tá? E ainda tem outra prova, tem a prova de segunda chamada também, beleza? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Eu vou ter que finalizar a aula daqui a pouco, tá? Deixa eu finalizar aqui a gravação e depois a gente conversa mais ainda, se vocês quiserem.